Seja muito bem-vindo à estreia do programa O Mundo do Empreendedorismo, é claro, aqui no nosso município, em Campo Limpo Paulista, mas que vai servir para você que esteja nos assistindo de qualquer lugar do Brasil. A minha entrevistada para a estreia do programa é uma amiga pessoal e o currículo dela eu vou ter que ler. Psicóloga, MBA em Gestão de Pessoas, coach pela Florida Christian University, especialista em treinamentos comportamentais e de liderança, professora universitária, atua em consultório com psicoterapia individual e de casais há mais de 20 anos e atualmente é gestora e implanta o Departamento de Treinamento e Desenvolvimento do RH da Prefeitura aqui em nosso município. Márcia Portes, seja muito bem-vinda ao mundo do empreendedorismo, uma amiga de longa data que eu tive aí o privilégio e o prazer de convidá-la para essa estreia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar este convite. Muito obrigada, digo eu, né? Primeiro eu quero agradecer, obrigado mesmo pelo convite. Me sinto privilegiada e honrada por ser convidada para o primeiro programa, para dar a abertura desse programa tão especial, né? Com um foco tão interessante, que é o empreendedorismo, que hoje em dia, né, Nildo, não tenho dado, mas boa parte das pessoas, principalmente depois dessa economia maluca, né, que se tornaram empreendedores. De acordo com os dados do Sebrae, Márcia, 620 mil novas empresas entre 2020 e 2021. Uau. Claro, a grande maioria MEIs que acabaram perdendo o emprego e tiveram que trazer o sustento. Que é muito interessante, né? Uma forma bem diferente de crescer na vida, né? Com certeza. Mas conta pra gente, quando é que você começou a tua vida no mundo do empreendedorismo? O que te levou a isso? Conta aí o início pra gente. Conto sim, Nildo. Bom, tudo começou aos 19 anos, quando os meus pais me emanciparam. Eles tinham interesse, meus pais sempre foram comerciantes e eles tinham essa ideia de que nós, filhos, fôssemos também. E aos 19 anos, eles preocupados, porque eu estudava em São Paulo, trabalhava lá, e fui assaltada várias vezes, e eles ficaram preocupados com isso. Opa, vamos mudar isso. E aí eles iniciaram, junto, né, comigo, isso tudo, nós iniciamos uma papelaria, né, e foi muito interessante, porque a partir daí, primeiro, eu descobri que essa questão de trabalhar com papelaria era muito legal, porque eu descobri que o meu dom de conversar com as pessoas, de tentar entender o comportamento delas, o que elas precisam, o que elas, né, as necessidades, não só psicológicas, mas em todos os sentidos, brotaram ali na papelaria, conversando com os meus clientes. E tudo começou ali, mas ao longo desse período eu fui em paralelo fazendo a faculdade de psicologia, que era meu sonho. E aí fiz a faculdade, depois que eu terminei a faculdade, eu montei o consultório. Meu consultório, eu inaugurei ele em janeiro de 1999. Nessa época você tinha quantos anos mais ou menos, Márcia? Eu te pergunto, por que você iniciou muito jovem, né, no mundo do empreendedorismo? Como você mencionou, os teus pais te levaram para esse meio, essa veia empreendedora. Você tinha aproximadamente quantos anos quando montou o teu primeiro consultório? O consultório, Nildo, eu me formei ali com 29 para 30 anos, que foi nessa fase que entrou o consultório na minha vida. Junto com o consultório, eu já, logo ali na frente, eu iniciei o trabalho como consultora organizacional, porque quando eu comecei o consultório, eu sabia que eu poderia pagar as minhas contas com o que eu recebia do consultório, porque, graças a Deus, sempre foi muito bom, né? E, porque logo que eu comecei, sempre, eu acho importante colocar que eu comecei o consultório, eu ouvi muitas pessoas falando, colegas, pessoas da cidade, perguntando: Márcia, mas você vai montar um consultório na cidade de Campo Limpo Paulista? Viu, uma cidade onde as pessoas vão a psicólogos em outras cidades, vão a médicos em outras cidades, e você vai montar aqui um consultório, por que você não monta em outra cidade? E eu disse: não, eu moro aqui, eu gosto daqui, os meus filhos eu estou criando aqui, e eu vou montar na minha cidade, né? E aí o que eu fiz? Com medo de eu não ter pacientes o suficiente para pagar as minhas contas, né? Porque esse trabalho não remunerasse de maneira adequada, né? Exatamente. Eu fiz mala direta, naquela época eu tinha uma máquina de escrever elétrica,
não tinha computador, a internet não era como é hoje, não tinha celular, nada disso. Discado, né? Exatamente. Era discada, a minha primeira internet. Isso. Aquele barulhinho bem agradável. Exatamente. Mas eu fiz malas direta, coloquei lá um texto sobre como identificar a depressão, dicas de o que fazer, de como melhorar. E coloquei o endereço do meu consultório, o telefone do consultório. Aquilo foi maluco, maluco, maluco. Eu colocava nas caixinhas de correio das casas, né, dos bairros, enfim, e da cidade onde eu tinha, do centro, né, onde eu tinha o consultório, onde eu tenho até hoje. E foi maluco, porque começaram a vir muitas. Uma coisa que eu entendi, por exemplo, é que o teu negócio, isso foi a primeira coisa que eu aprendi, o teu negócio tem que estar, de alguma forma, linkado ao que as pessoas precisam. Uhum. Então, quando eu fiz essa mala direta sobre depressão, eu sabia, já naquela época, que a depressão é uma patologia que já estava crescendo muito, infelizmente. Então, eu fui e peguei aquele ponto específico que era uma dificuldade das pessoas entender, será que eu tenho depressão? Será que eu estou triste? Será que a minha mãe tem depressão? Meu pai, meu filho, meu marido, minha esposa? Né? E aí o texto tratava disso. E foi muito legal, porque as pessoas liam aquilo e elas me falavam depois, quando eu perguntava, como você encontrou meu nome? Onde você me encontrou? Como você me encontrou? E a maioria das pessoas diziam, eu recebi uma mala direta na minha casa que falava sobre depressão e eu me identifiquei com o que eu li. Ou eu identifiquei que alguém da minha família apresentava aqueles sintomas. E aí tudo começou. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que o empreendedor tem que estar atento. Né? Exato. Eu vi aí que algumas coisas me chamaram a atenção no seu relato. A primeira delas é, quando você decide empreender e consegue fazer aquilo que você gosta, parece que as portas se abrem de uma forma diferente do que quando nós fazemos alguma coisa que nós não gostamos. E a visão do empreendedor, ele tem exatamente isso, né? Identificar um nicho e apostar nesse nicho. Isso. Agora, uma pergunta. Você começou com a papelaria, pois foi para o que você gosta, mas manteve a papelaria, você relatou isso. E a visão do empreendedor é exatamente isso. As pessoas, elas pensam geralmente, né, que o empreendedor é só aquele que vai fazer uma única atividade. Claro, muitas pessoas podem ter sucesso fazendo uma única atividade. Mas o empreendedor, a veia de empreendedor, ele tem um olhar diferenciado, uma visão periférica diferente, onde ele pode atuar em outras áreas, mas claro, mantendo, e isso é muito importante, manter a qualidade, seja do produto ou seja do serviço. Como é que você se viu assim, como empreendedora? Olha, Nildo, primeiro que eu não parei no consultório. Então, eu fechei a papelaria, na verdade, quando eu abri o consultório. Né? Então, foi mais ou menos próximo. Eu não consegui continuar porque o tempo, não consegui conciliar. Mas, quando eu montei o consultório, eu já fui convidada para iniciar um trabalho como consultora numa empresa, avaliando quais eram as dificuldades que os profissionais daquela empresa apresentavam para que fossem potencializados as qualidades, os recursos, enfim, potencializar todos os recursos que tinham naquela empresa. E foi muito bacana, a área organizacional eu sempre gostei. Então, eu tinha um consultório, em paralelo eu comecei a trabalhar como consultora dentro das empresas. Então, eu fui, eram projetos que duravam em torno de 1 ano, e fui em empresas aqui da cidade, empresas da região, empresas de outras regiões, de outros estados, e foi um trabalho bem rico que foi em paralelo ao consultório. Então, eu montava as minhas agendas, tanto com as empresas quanto com os meus pacientes, e foi caminhando, porque eu entendi exatamente isso que você falou. Eu entendi que era importante eu explorar um outro nicho, né, da minha área, que ainda não havia tanta exploração. Né? Havia necessidade de ser explorado ainda. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Quando você ouvia das pessoas, mas você vai montar um consultório em Campo Limpo Paulista, é algo já que denota-se algo negativo, né? Com certeza. Por que você vai montar em Campo Limpo Paulista? E o objetivo desse programa, um dos objetivos desse programa, é exatamente tirar essa visão da população, porque aqui o objetivo é fazer com que você, que tenha um pequeno comércio, que você seja um pequeno prestador de serviço, muitas pessoas não sabem que você existe. Então, primeira dica, além da dica que
A Márcia deu a dica da Márcia. A dica do programa O Mundo do Empreendedorismo é: nos procure, queremos ajudar você. O objetivo do programa é tornar conhecido todos os produtos e serviços aqui do nosso município, para que as pessoas consumam aqui do município. Muito interessante, Márcia, essa tua visão de trazer, né, de permanecer, né, no município. Afinal de contas, nós vivemos aqui em Campo Limpo. O município precisa desse retorno. Mas também tem um outro ponto que nós queremos trabalhar, que é junto ao comerciante, que ele também coloque diante dos munícipes, né, um atendimento que faça com que a população tenha vontade de permanecer e de adquirir os produtos e serviços daqui. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, para você responder no segundo bloco, que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Márcia, durante a pandemia, muitas empresas, na verdade, muitas pessoas entraram no mundo do empreendedorismo em decorrência da perda do emprego e elas montaram, então, seus pequenos negócios em casa. Como você enxerga assim, o risco em relação à tua visão de psicóloga, não somente como de empreendedora, o risco que essas pessoas enfrentam e como você pode ajudá-las nesse momento em relação a comportamentos? Você responde isso no próximo bloco? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Sejam muito bem-vindos à Contabilidade Nildo Moraes. Seja muito bem-vindo ao escritório Nildo Moraes. Nós atuamos com abertura e encerramento de empresas, folha de pagamento, escrituração fiscal, imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Também recentemente fechamos uma parceria com a CEPRO, onde nós vamos emitir o certificado digital para os nossos clientes. Buscamos sempre estar atualizados e informar os nossos clientes sobre a tributação vigente no Brasil. Também trabalhamos com recuperação de créditos para empresas do Simples Nacional, para produtos monofásicos. Nosso escritório fica na Avenida dos Emancipadores, número 150, Sala 7, Centro, Campo Limpo Paulista. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do quadro O Mundo do Empreendedorismo, aqui pela RGTV. Márcia, vamos dar continuidade na tua história e daqui a pouco, no final, mais para o final do programa, você responde aí essa pergunta e continua aí dando algumas dicas, principalmente para esse momento aí de pandemia. Continua a tua história, você então montou o consultório, iniciou aí uma nova parte, né, na consultoria. Como é que foi esse início aí na consultoria? Olha, Nildo, foi muito legal. Primeiro que começou com o convite da minha psicóloga, da minha terapeuta, né? E ela me convidou para trabalhar na empresa do esposo dela, para fazer esse trabalho de consultoria. E foi muito rico. Por quê? Esse trabalho me trouxe um outro, que me trouxe um outro, que me trouxe um outro. E aí uma empresa foi me indicando para outra empresa. Chegou uma hora que eu tinha várias empresas, né? E nessa de ter várias empresas, e sempre mantive consultório. Esses anos todos eu mantive o consultório. Mas esse trabalho de consultoria, surgiu uma questão diferente. Nós percebemos, eu e meu esposo, que existia uma outra área, um outro nicho de mercado, que era o de agenciamento de empregos. Porque eu trabalhava nas empresas como consultora e eu também fazia recrutamento e seleção para eles, para o meu cliente, né? Uhum. E aí eu ouvia das pessoas, dos candidatos, a seguinte colocação, ouvi de muitos isso. Eu fui entregar o meu currículo, né, em tal empresa, em tal consultoria, mas nossa, a menina que recebeu o meu currículo nem me olhou nos olhos, nem conversou comigo, eu queria explicar alguma questão, ela nem me deixou. E como meu marido tinha uma empresa nessa época, e ele já queria mudar de segmento, porque ele trabalhava muito em outras cidades, era um trabalho bastante desgastante, ele tinha uma empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado, de empresas, e era sempre muito longe uma empresa da outra, e ele pensou, e eu falei, a gente tem um mercado,
que é esse do agenciamento. E estava tudo correlacionado, né? Sim. E o meu esposo, o João, disse, Márcia, vamos montar esse negócio. Vamos montar esse negócio. Na época eu tinha uma amiga, né, que fazia esse trabalho na consultoria comigo, uma administradora. E o João sempre teve muita afinidade com a administração também. E o João também foi estudar. E nós montamos a Portos Consultores, ficamos anos aqui. Também ouvimos das pessoas, viu, você vai montar uma agência de emprego na cidade de Campo Limpo Paulista, é louca. De novo eu ouvi isso, né? Eu, meu esposo, nós ouvimos muito isso. Mas foi muito bacana, nós fizemos muitos trabalhos legais, nós trabalhamos para várias empresas, já que a nossa cidade é uma cidade que tem poucas empresas, né? Sim. Então nós trabalhamos para empresas de Barueri, de Cajamar, de Jundiaí, tanto da região, quanto empresas de outras regiões. Campinas, Bauru, a gente conseguiu trabalhar para várias empresas diferentes. E foi muito interessante, foi um trabalho muito legal, estudo de caso de várias outras empresas, de alunos que nos procuraram, de MBA, de formação, enfim. E foi muito bacana esse período da Portos Consultores, e é isso que você disse, né? Então, a questão de trabalhar na nossa empresa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro de cada segmento existem nichos diferentes e que nem sempre a gente atua. Então a Portos Consultores foi muito claro isso. Foi uma empresa que trouxe muito retorno para a gente, muito conhecimento. Foi uma época da nossa vida muito bacana em todos os sentidos. Financeiramente, legal. Em conhecimento, todas as pessoas que trabalharam conosco, foi rico, foi muito rico. Nessa época que nós nos conhecemos, inclusive, né? Isso. É muito bacana, Márcia, ver essa visão periférica ampliada, que você começa a enxergar um nicho aqui, outro aqui, olha, tem essa necessidade aqui. Isso está muito ligado, quando nós abrimos, são 3 pilares, né? A visão, a missão e os valores. Isso. A visão é onde você quer estar daqui a um determinado tempo, a curto, a médio, a longo prazo. Agora, a missão é encontrar alguns nichos e resolver esse problema, né? E isso pode determinar aí muito o sucesso, e onde as pessoas delimitar, claro, né, não conseguimos atuar em absolutamente tudo, mas existem braços, existem parceiros, né? O empreendedor, ele tem essa visão mais abrangente. E como é que você continuou aí a tua história? Então, a gente tem, né, tem as fases boas e as não tão boas, né? E nesse período da Portos Consultores, meu esposo disse, todo final de mês, nós tínhamos mais de 1.000 funcionários, era uma loucura aquilo, que trabalhavam nas empresas, né, que eram terceiros, eles eram registrados conosco, então nós tínhamos uma responsabilidade, mas trabalhavam em outras empresas, era muito complicado monitorar isso tudo. E o meu esposo sempre falava, puxa vida, a gente trabalhou tanto, né? Precisava, vamos pensar em mais alguma coisa que não dê tanto trabalho, que não tenha, né? Vamos pensar em um outro mercado. E eu pensava, eu sempre brincava com o João está aqui assistindo, eu sempre brincava, vamos vender coxinha, né? E o João falava assim, então tá, se você quer vender coxinha, quem sabe uma hora a gente vai vender coxinha, né? E eu sei que surgiu a possibilidade de nós montarmos um outro negócio. Um restaurante. Um restaurante. Nós montamos uma choperia, na verdade, que era o primeiro, né? Sim. Que foi o Paiol. Foi muito legal. O João teve um capricho com aquilo. Eu fui fazer curso de mosaico para aprender a fazer todas as plaquinhas com capricho, com mosaico. Enfim. Ficou lindo, você lembra disso, né? Lembro perfeitamente. E só fazendo uma pequena intromissão, mas um outro ponto interessante da vida do empreendedor, como você mencionou, nem sempre são rosas, existem espinhos. E aí onde eu queria, Márcia, aproveitar como psicólogo, porque, no caso, você tem os dois lados. Você tem o lado do empreendedorismo, que teve dificuldades, mas você pode se ajudar, digamos assim, fazer um trabalho mais self com você, com o João, com os teus colaboradores. Como é que você lidava com isso, dos dois lados? Do seu lado do empreendedor,
da empreendedora, no caso, e da psicóloga. Como que você lidava assim, com esse ponto? Ah, Nildo, era muito complicado, porque quando nós montamos a primeira choperia, porque depois disso surgiu a costelaria. Então foi aí que nós fechamos a portas e ficamos com a choperia e com a costelaria. Era muito complicado, porque nós tínhamos muito trabalho. Quem trabalha com alimentos sabe disso, né? Eram muitas horas, vários funcionários, né? Nós tínhamos os garçons, bartenders, cozinheiros, auxiliares, enfim, era bastante gente. E muito trabalho. Então, nós tínhamos que estar no restaurante antes das 6 da manhã e saíamos de madrugada. Eram muitas horas. E isso aconteceu o quê? Esse é um grande problema. Por quê? A pergunta é, como psicóloga, né, como foi gerenciar tudo isso? Meu esposo é administrador com contábeis, né? Como foi para nós gerenciar? O João sempre foi um administrador excelente. A Portos Consultores rodava redondinha, era top. O João sempre foi muito criterioso. Eu sempre fui muito cuidadosa como psicóloga organizacional. Então, a Portos funcionava extremamente bem, né? Só que quando nós encontramos um outro mercado, opa, vamos montar a choperia. Primeiro, era um negócio que nós não conhecíamos. Os garçons, as cozinheiras nos ensinavam a trabalhar. Fizemos errado. Né? Fizemos e começou errado. Então, nós fomos para um segmento que nós não conhecíamos. Esse foi, acho que, o pior. O segundo ponto, muito difícil. Nós nunca tínhamos tirado férias na vida. Sempre como autônomos. Nós não sabíamos o que era tirar férias. Estávamos muito cansados. E quando nós acrescentamos a choperia, e em seguida, porque foi logo em seguida, nós abrimos também a costelaria, e ainda tinha portas, isso foi muito complicado, porque nós não conseguíamos dar conta de tanto trabalho. E esse foi um erro mortal, porque foi isso que fez com que as nossas empresas parassem de funcionar como elas funcionavam. Então, se nós tivéssemos continuado com aportes consultores que eram um segmento que nós conhecíamos muito bem, né? Nós tínhamos experiência com isso. Tanto eu tinha na parte em que eu cuidava de uma parte da Portos, o João cuidava de uma outra, ele cuidava de toda a parte administrativa, eu de toda a parte operacional ligada a comercial, recolocação, recrutamento e seleção, né? E quando nós passamos para um segmento que nós não conhecíamos bem, e aí a gente não tinha tempo, eu não tinha tempo de fazer recrutamento e seleção para nós, eu não tinha tempo de dar treinamento para os nossos colaboradores, não tinha mais tempo. Nós não tínhamos saúde para isso. Eu acho assim, já dando uma dica, né? É muito complicado quando você vai para um segmento que não é teu. Quando você vai abrir um negócio que você não domina. Eu falo bastante. Muito complicado, né? Olha, Márcia, eu acho que o programa vai ser muito pouco, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, assim, eu preciso fazer mais um breve intervalo. Não sei se nós vamos conseguir concluir toda a nossa pauta. Então, desde já, eu te convido, eu tenho certeza que você que está nos assistindo pode, inclusive, mandar perguntas, né? Sim. Para um próximo programa. E desde já, Márcia, eu te convido para um próximo programa. E aí você, no próximo bloco, no último bloco, você responde essas perguntas e a pergunta que eu te fiz, e aí a gente também dá continuidade. Mas tem algumas coisas muito bacanas do teu relato que eu gostaria que a gente aprofundasse aí no próximo bloco. A gente já volta. Atenção, você que precisa regularizar seu imóvel, aprovar projetos, desmembrar, lotear, averbar, inventariar, estudar viabilidade, estudos e contratos, conte conosco. Nildo Moraes e Cipriano, com mais de 15 anos de experiência no mercado contábil e imobiliário. Compromisso, honestidade e solução. Seja muito bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa O Mundo do Empreendedorismo. Repito, caso você queira divulgar o seu trabalho, o objetivo é exatamente esse: divulgar o comércio, fazer um trabalho com os empreendedores aqui no nosso município. Márcia, respondendo agora algumas perguntas que ficaram e, claro, continuando com a tua história, algo muito importante que eu vi no teu relato e que eu consigo enxergar isso na maioria dos empreendedores é, em uma dificuldade, resolver as coisas, equalizar e, através da resiliência,
estou certo? Recomeçar. A maioria dos grandes empreendedores, eles começaram pequenos, tiveram dificuldades, muitos quebraram, mas se reergueram. E essa é uma característica, assim, predominante em praticamente todos os grandes empreendedores, né? Essa persistência e, em alguns casos, até mudar de área, mas desistindo com inteligência, não simplesmente desistindo naquele primeiro momento, naquela primeira dificuldade. Eu queria que você desenvolvesse isso agora, continuando a tua história, mas também como psicólogo, como trabalhar essa mentalidade aí. E a pergunta que eu tinha te feito do primeiro para o segundo bloco seria exatamente das pessoas que iniciaram essa atividade no meio da pandemia, o comportamento delas em frente a essa dificuldade, né? Olha, Nildo, a primeira coisa que nós fizemos, né, depois de, lógico, sofrer muito, quando nós precisamos fechar as portas, porque nós chegamos a um ponto que nós adoecemos. Adoecemos, né? Fizemos tudo errado, porque nós trabalhávamos demais, como eu disse, e as coisas não foram bem. Nós fechamos o nosso negócio que nos mantinha, que era Portos Consultores. E ficamos com os restaurantes, e a choperia, o restaurante. Daí, nós adoecemos. Então, primeiro, nós fomos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa família. Nós renegociamos tudo, absolutamente tudo, né? Entendemos ficamos dias conversando, eu e meu esposo, sobre onde nós erramos, o que nós fizemos de errado, e nós levantamos todos os pontos e fomos entendendo que nós erramos quando nós fomos para um segmento, como eu disse, que não era aquele que nós conhecíamos bem. E aí nós começamos a negociar tudo aquilo, começamos a levantar o que deu certo, o que não deu certo, e aí veio a ideia, né? Eu voltei para o consultório, porque naquela ocasião eu precisei fechar o consultório, eu não conseguia atender as pessoas, né? Eu não estava bem. Aquele momento, a psicóloga não funcionou, né? Sabe o ditado que diz, em casa de ferreiro, o espeto é de pau? Aquilo aconteceu conosco, né? Então, eu pensava, né, meu marido, nós prestamos consultoria para tantas empresas, nós auxiliamos tantas empresas para que elas não quebrassem, né? E a nossa acabou quebrando. Mas são pontos importantes que eu vejo que a gente pode tomar cuidado para que isso não aconteça. O seu segmento, você já explorou todos os nichos? Você já começou a se endividar? Comece a renegociar, não deixa essa bola aumentar, não deixa virar uma bola de neve. Né? Começa a negociar ponto por ponto. A pandemia, eu acho que ela veio para nos mostrar que nós não temos o controle das coisas. Mas quantas pessoas cresceram na pandemia? Quantas pessoas encontraram nichos de mercados dentro do teu próprio segmento? Sim, em momentos como esse é onde surgem as maiores oportunidades. Exatamente. Né? Existem as pessoas que veem o copo meio cheio, o copo meio vazio, tudo vai da sua visão. E um outro ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então as oportunidades, elas surgem no meio da crise. E é nesse momento que as pessoas crescem, né? Tem um desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Porque são momentos como esse do seu relato que fortalecem, que fazem com que fortaleça aquilo que você já tem, e aí então você recomeça. Só pode chegar à frente quem tiver Perfeito, perfeito. como voltar, por favor. Perfeito. E o que acontece, eu vejo, por exemplo, no meu caso do consultório, na pandemia. Foi incrível. Eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite, em pandemia. Eu comecei, quando falaram, viu, fecha tudo, isolamento total, lockdown, ok. Eu comecei a conversar com os meus pacientes, comecei a atendê-los online. Funcionou com alguns, mas eu vi que muitos não se adaptaram a essa questão. E aí eu voltei para o consultório, comecei a me informar sobre as medidas, né? Quais seriam as medidas que nós teríamos que ter com relação à higienização, né? Para que o meu paciente se sentisse confortável.
E aí nós providenciamos tudo aquilo que fosse necessário para que as pessoas e nós também nos sentíssemos confortáveis com isso, né, seguros com esse trabalho. E foi incrível. O ano da pandemia eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta. E sábado eu só não atendia até às 18, porque eu disse eu não aguento. E aí eu comecei a atender menos, né? Menos, diminuir o horário do sábado. Mas o que aconteceu? Aí é que está a questão. O que houve? As pessoas se deprimiram mais na pandemia, elas passaram a ter mais crise de ansiedade na pandemia? Também, isso aconteceu. Mas o que aconteceu também? As pessoas vinham até mim, vinham até o consultório, e elas já começavam a ter um atendimento diferente ali na recepção. Então, é aquele ponto que você colocou, né? Quando iam entregar ali o currículo em demais agências de emprego, e esse atendimento é, de fato, algo muito diferencial. A gente pensa, né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, né? Na propaganda do seu negócio. O diferencial é o atendimento, só que você chega lá, não é. Né? Então é muito complicado isso. O empreendedor ele tem que entender que, primeiro, nós somos todos iguais. Nós precisamos de atenção. Hoje eu ministrei um treinamento de manhã, né, para uma galera do hospital, e uma pessoa disse assim: Márcia, trabalhar com excelência e se colocar no lugar do outro. Falei, uau, é isso. Né? Mas quanto disso é verdade no nosso dia a dia? Exato. Se eu não estou bem, a primeira coisa, eu já não estou bem. Aí eu torço a boca, daí eu faço carinha de quem não está gostando. E nós temos que entender que as pessoas são como nós. Cada um de nós gostaria muito de, quando coloca um sapato de frente, uau, que sapato legal. Quando você muda o cabelo, muda a barba, uau, você mudou a barba, você mudou o cabelo. Eu fico 5 dias mais novo, por exemplo, quando eu tiro a barba. Imagina. Mas, entendeu? E as pessoas, e nós pensamos, lá no consultório a gente trabalha muito isso. Uau, às vezes não é meu paciente, não é minha paciente. Mas eu os vejo sempre, né, se consultando com outro terapeuta, e eu pergunto. E aí eu comento, uau, você mudou a barba. Uau, nossa, você está bonita hoje. E o que acontece com isso? Um indica para o outro. Eu achei muito bacana. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas você acabou de responder a minha pergunta. O comportamento, né? Como foi afetado o comportamento das pessoas, tanto das pessoas físicas quanto dos empresários, né? Em meio a essa pandemia. E as tuas dicas aí também de como lidar com isso. Então eu achei muito interessante quando você coloca que o elogio, olhar o empreendedor como um ser holístico, como um todo, né? A base familiar, a base financeira às vezes não está legal num dia, num momento como esse. Eu creio que esse trabalho, essa entrevista, o objetivo é, de fato, levar conhecimento, levar dicas, mas também olhar o empreendedor como um ser humano, como alguém que tem as suas necessidades, que precisam ser supridas, precisa ser entendido e, acima de tudo, né, que precisa ter assim o ânimo de cada dia levantar cedo, trabalhar e lidar com todas as pressões que é empreender aqui no Brasil. Uma carga tributária muito alta. Márcia, deixo contigo aí as palavras finais aí desse bloco e já, mais uma vez, te convidando para o próximo programa. E, claro, você pode sugerir, inclusive, alguma pergunta. Márcia, fique à vontade. Bom, mais uma vez eu quero agradecê-lo pelo convite, por essa oportunidade gigantesca de falar com as pessoas sobre isso, né? Eu quero dizer para você, empreendedor, preste atenção. Primeiro, como disse o Nildo, olhe para você, olhe para dentro de você. Tá bom meu negócio? Eu faço o que eu amo fazer, eu faço por amor. Eu faço, mas eu ainda estou devendo muito. Negocie suas dívidas. Tenha força. A nossa cidade é uma cidade pequenininha. A nossa cidade é uma cidade que ainda não entendeu que nós temos muito para crescer e temos condições disso.
Então, olhe para o seu negócio, melhore, ilumine. Ilumine com luz, ilumine com sorriso, ilumine com plantas, ilumine com alegria o seu negócio, seja ele qual for. Lembre-se, nós atraímos aquilo que nós pensamos. Então, atraia coisas boas para a sua vida e para o teu negócio. Se a sua vida estiver boa, se o seu pensamento estiver bem, tudo, absolutamente tudo dá certo. Sua família, seu negócio e tudo mais. Que Deus abençoe teu negócio. Amém. Obrigado pelas palavras. Desde já, muito obrigado também por ter aceitado o convite, Márcia. E a você que nos assistiu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você é sempre muito bem-vindo aqui na RGTV e no programa O Mundo do Empreendedorismo. Lembrando, o Márcio estará conosco no próximo programa e caso você queira fazer alguma pergunta, entre em contato com a RGTV. E caso você seja um comerciante ou prestador de serviço, nós estamos aqui para auxiliá-lo. Até o próximo programa.